Apenas 5% dos idosos conseguem fazer essas 5 coisas após os 70 anos. E se eu dissesse que seus melhores anos ainda podem estar à sua frente? Sim, mesmo depois dos 70. Enquanto o mundo frequentemente sussurra que envelhecer significa desacelerar, perder força e desaparecer silenciosamente no fundo do quarto, estou aqui para te dizer a verdade. Você tem muito mais poder do que imagina. Existem hábitos simples do dia a dia que apenas uma pequena porcentagem de idosos ainda consegue manter, mas esses poucos não estão apenas sobrevivendo, eles estão prosperando. A boa notícia, você pode se juntar a eles a partir de hoje. Neste vídeo, vamos explorar os hábitos negligenciados e as pequenas escolhas diárias que fazem toda a diferença. E se você ficar comigo até o final, sairá não apenas inspirado, mas também preparado. Então, antes de começarmos, curta este vídeo, deixe um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir sua opinião. Compartilhe com alguém que você ama e inscreva-se no canal Inteligência em Dia para mais insights transformadores toda semana. Agora, vamos lá. Número 1. O teste do chão. O que ele realmente revela. Vamos começar com algo tão simples que a maioria de nós nunca para pensar. Sentar-se no chão e levantar-se sem ajuda. Parece fácil, certo? Mas aqui está a verdade. Pouquíssimas pessoas com mais de 70 anos ainda conseguem fazer isso. E aqueles que conseguem fazem parte de um grupo seleto. Os 5% que estão envelhecendo com força, confiança e independência. Veja bem, não se trata apenas de levantar do chão. É sobre o que seu corpo precisa ser capaz de fazer para conseguir isso. Você precisa de força nas pernas, estabilidade no core, flexibilidade nas articulações e equilíbrio nos movimentos. Quando apenas um desses aspectos começa a enfraquecer, levantar-se se torna um desafio. E quando esse desafio é ignorado, a independência vai desaparecendo aos poucos. Mas aqui está a parte empolgante. Isso é algo que você pode melhorar em qualquer idade. Isso mesmo, você pode reconstruir os músculos, reeducar seu equilíbrio e restaurar a confiança do seu corpo, começando com apenas alguns minutos por dia. Experimente isto. Sente-se lentamente em um tapete macio ou colchonete sem pressa. Depois, tente se levantar suavemente, usando o mínimo de apoio possível. Se for difícil, não se desanime. Isso não é um teste de aprovação ou reprovação. É um sinal, um lembrete de que você precisa se mover mais, alongar mais, fortalecer mais. Porque no momento em que paramos de nos levantar, é o momento em que começamos a decair. E você não está aqui para desaparecer. Você está aqui para se tornar mais forte, mais estável e mais no controle do que nunca. Número 2. O poder em suas mãos. Por que carregar sacolas de compras é mais importante do que você imagina? Agora, vamos falar sobre algo que todos fazemos, ou fazíamos, sem pensar muito: carregar uma sacola de compras. Uma tarefa simples do dia a dia, mas que revela muito sobre sua saúde. Você pode se surpreender ao saber que sua capacidade de carregar uma sacola, mesmo leve, é um dos maiores indicadores de sua força geral e independência. Isso envolve a força das suas mãos, ombros, braços, core, pernas e até mesmo o equilíbrio. Quando essa força diminui, as atividades do dia a dia se tornam mais difíceis. Abrir um pote, levantar-se de uma cadeira e até manter uma boa postura ao caminhar. E aqui está algo importante. Estudos mostram que uma força de pegada mais fraca está ligada a um maior risco de problemas cardíacos, declínio da memória e até mesmo morte precoce. Isso não é para te assustar, e sim para te fortalecer. Porque a força da pegada, assim como qualquer outro músculo, pode ser treinada e fortalecida. Experimente o seguinte: da próxima vez que segurar uma sacola, pare por um momento e perceba como seu corpo responde.
Se parecer instável, pesada ou desconfortável, encare isso como um alerta, não como uma derrota. Comece com treinos leves, elásticos de resistência ou até mesmo apertar uma bola macia na mão algumas vezes ao dia. Lembre-se, você não está treinando para levantar pesos pesados, e sim para manter sua liberdade, para literalmente carregar sua vida com suas próprias mãos. Você merece se movimentar pelo mundo sem medo, sem dificuldades e sem depender de outras pessoas para o básico. Por isso, não subestime o poder de algo tão simples como carregar sacolas de compras, pois isso pode ser exatamente o que mantém você independente e ativo. Número 3. O teste da escada. O que seu coração e suas pernas estão dizendo. Agora, vamos falar sobre algo que muitas pessoas começam a evitar silenciosamente com o passar dos anos. As escadas. Elas parecem inofensivas, apenas alguns degraus para cima ou para baixo, mas para quem tem mais de 70 anos, podem se tornar um grande desafio ou um poderoso sinal de vitalidade. Aqui está a verdade. Sua capacidade de subir um lance de escadas sem parar para recuperar o fôlego é um dos indicadores mais claros da saúde do seu coração e da força das suas pernas. Isso significa que seus pulmões estão funcionando bem, seus músculos ainda estão fortes e seu sistema cardiovascular está acompanhando as exigências da vida. Mas quando subir escadas se torna cansativo, quando seus joelhos doem ou suas pernas tremem, isso não é apenas um sinal de que suas pernas precisam de atenção. É um alerta de que sua condição física geral pode estar diminuindo. E o perigo não é apenas físico, mas também emocional e comportamental. Quando as pessoas começam a evitar escadas, elas também começam a evitar a atividade física. Um único andar se torna o limite. Os elevadores substituem o esforço. O movimento diminui e, com isso, a vida também encolhe. Mas aqui está a boa notícia. Assim como a força e o equilíbrio, isso pode ser revertido. Caminhar mais, usar as escadas regularmente, mesmo que apenas alguns degraus de cada vez, e fazer exercícios simples para as pernas, como levantar-se de uma cadeira ou subir pequenos degraus, podem reacender a força dos músculos e do coração. Você não precisa correr maratonas, só precisa se movimentar o suficiente para manter seu motor funcionando. O coração é um músculo, as pernas são sua base. Use-os e eles vão te levar adiante. Porque o objetivo não é apenas subir escadas, é continuar subindo na vida, com força, dignidade e um senso de possibilidade que nunca desaparece com a idade. Número 4. A memória que te impulsiona, mantendo sua mente afiada e ativa. Vamos pausar por um momento e falar, não sobre o corpo, mas sobre a mente, seu maior patrimônio. Você viveu décadas de experiências, desafios, alegrias e aprendizados, mas a capacidade de se lembrar deles, de pensar com clareza e manter a mente afiada é algo que precisa ser cultivado, não simplesmente esperado. Uma memória forte não é apenas sobre lembrar onde deixou seus óculos ou recordar um nome. É um reflexo da saúde do cérebro, do bem-estar emocional e da vitalidade geral. Um dos testes mais simples para avaliar isso é tentar lembrar 5 itens aleatórios após uma breve pausa. Parece fácil, mas para muitos, isso se torna surpreendentemente difícil com o tempo. A verdade é que a memória não desaparece apenas com a idade, ela enfraquece por falta de uso. O cérebro, assim como os músculos, precisa de desafios regulares. Quando não é estimulado, ele desacelera. Mas quando você continua aprendendo, resolvendo problemas, lendo e até mesmo tendo conversas profundas, você mantém essas conexões neurais vivas e fortes. E aqui está algo bonito. Nunca é tarde para reativar sua mente. Aprenda uma nova palavra em outro idioma, jogue um jogo de memória, leia algo que desafie seu raciocínio,
Converse com alguém novo e realmente escute. Essas não são apenas atividades prazerosas, são verdadeiros exercícios para o cérebro. Além disso, não se esqueça de que a atividade física também ajuda na clareza mental. Um coração saudável bombeia mais oxigênio para o cérebro. Caminhar na natureza ou fazer um exercício leve pode fazer maravilhas para a sua mente. As mentes mais afiadas, aos 70, 80 anos e além, não são apenas sortudas, elas estão ativas. Elas mantêm a curiosidade viva e você também pode. Porque manter a mente afiada não tem a ver com idade, mas com atitude e ação. Continue pensando, continue aprendendo, mantenha essa mente maravilhosa em movimento. Número 5. O poder do propósito. Por que o significado mantém você vivo? Agora, vamos falar sobre algo menos visível, mas mais poderoso do que tudo o que discutimos até agora. O propósito. Veja bem, não são apenas seus músculos ou sua memória que determinam como você envelhece. É o seu motivo para levantar da cama pela manhã. Quando sentimos que temos algo para esperar, algo para contribuir, aprender ou fazer parte, tudo funciona melhor. O corpo responde, a mente desperta, o espírito se sente vivo. Mas quando esse senso de propósito desaparece, muitas vezes após a aposentadoria, quando os filhos crescem ou quando as rotinas desaparecem, muitas pessoas começam a se perder aos poucos. Os dias se misturam, a energia diminui, o mundo parece mais silencioso e pequeno. A verdade é que propósito não é algo do qual nos aposentamos, é algo que podemos renovar em qualquer idade. Seja através do voluntariado, orientando alguém mais jovem, escrevendo suas histórias, participando de um grupo, criando arte, cultivando um jardim ou simplesmente estando presente para alguém que você ama. Sua vida ainda tem um valor imenso e o mundo ainda precisa de você. Estudos mostram que idosos com um forte senso de propósito vivem mais, sentem-se melhor e mantêm a mente mais afiada. Por quê? Porque ter um significado nos impulsiona, nos dá motivação para agir e algo pelo qual vale a pena se importar. E isso, por si só, nos mantém em movimento. Então, se você já se perguntou, e agora, o que faço da vida? Deixe essa pergunta te guiar e não te parar. Você não terminou. Na verdade, este pode ser o capítulo mais significativo da sua vida até agora. Porque o objetivo não é apenas viver por mais tempo, é viver bem. E isso começa encontrando um propósito e se agarrando a ele com as duas mãos. Agora você viu as 5 coisas que apenas uma pequena porcentagem das pessoas com mais de 70 anos ainda consegue fazer. E porque elas são muito mais importantes do que parecem. Mas isso não é sobre ser perfeito, nem sobre se comparar com os outros. É sobre escolher não desistir de si mesmo. Sobre decidir que essa fase da vida não é o fim do caminho, e sim um capítulo cheio de força, clareza, propósito e possibilidades. Se essa mensagem fez sentido para você, curta este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a vê-lo. Deixe um comentário com o número 1 se achou esse vídeo útil e compartilhe qual é o seu objetivo. Eu adoraria ouvir sua história. E não se esqueça de se inscrever no canal Inteligência em Dia para mais vídeos que inspiram e fortalecem. Compartilhe isso com um amigo, um irmão ou qualquer pessoa que precise de um lembrete de que nunca é tarde para prosperar. Até a próxima, cuide do seu corpo, desafie sua mente e viva com propósito, porque você é muito mais capaz do que imagina, e o melhor ainda é possível. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.